muito de onde você chegou tá atrelado a como você contrata. A quem você contrata. Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara. Ou você aprende a vender, ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala pessoal, vamos pra cima, como vocês estão? Mais um episódio do Nagelcast. Um episódio, sim, tão especial quanto os outros, para tratar de um tema, cara, bem peculiar. Principalmente para quem tem uma agência de marketing digital que está crescendo. Como contratar e propor carreira para reter esse colaborador. E eu digo para você, é um desafio. E a gente vai discutir o que a gente tem feito hoje aqui na agência. E para discutir esse tema tão importante, eu não poderia estar melhor acompanhado com meu amigo Léo. Como é que tá, Léo? Tudo certo, Tudo cara. paz. Graças a Deus. O Grêmio vem forte esse ano, não? Nossa, nem me fala. Vamos falar de outro assunto. Grêmio Vamos vem falar, forte, vamos falar de contratação. Grêmio Não posso falar não de vou contratação. falar, tu vai lembrar do Grêmio agora. Tudo na paz? Mas tudo na paz, cara. Graças a Deus. Tema fantástico hoje pra gente poder falar. Eu vivencio isso na agência há pelo menos 3 anos e meio, esse crescimento. Vendo a agência contratar cada vez mais e propor carreira ainda de uma maneira ainda mais especializada e fantástica para os colaboradores. Então, bora pra cima. E quero lembrar, lógico, né? Se você não está nos acompanhando, está aprendendo com a gente, mas, por exemplo, ainda não segue a gente, não me segue no Instagram, @nagel.guilherme, ou não se inscreveu aqui no YouTube ou no Spotify, onde você está acompanhando o conteúdo, é muito importante. Daí para a gente possa ter um relacionamento melhor, você nos conhecer e propor mudança no setor de contratação, no RH da sua agência, ou independente do setor, ainda que ela esteja começando e essa setorização seja apenas no seu próprio tempo. Perfeito. Vamos pra cima junto. Léo, qual é a boa de hoje? Top, meu irmão. Cara, como a gente falou, o tema é contratação e plano de carreira, então a gente vai destrinchar o podcast aqui em duas etapas praticamente, começando, é óbvio, pela contratação. Uma dúvida muito comum, Gui, não só dos alunos, mas da galera que está no mercado de agência, é muitas vezes... eles têm receio de delegar o trabalho de contratação. E aqui a gente está falando já de agências que estão crescendo, né? Ou seja, já tem mais pessoas no time. Hoje, quem deve fazer esse trabalho de contratação? Quando você fala o receio de delegar, é de delegar para uma outra empresa pessoa, ou para uma outra pessoa? É tanto os dois lados, porque a gente tem o cenário eu tenho pessoas dentro da minha empresa que já são lideranças, mas eu sei que eu cheguei até onde eu cheguei porque eu estava contratando. Entendi. Então eu tenho receio, às vezes, de alguém não conseguir fazer uma leitura tão boa quanto a minha. E a questão também de ter uma outra empresa, muitas vezes o cara tem aquele cenário de que, os caras vão fazer o trabalho em massa, às vezes não conhece tão bem o meu processo. Então tem esses dois lados que a gente pode destrinchar. Então, a gente está passando por um caso parecido aqui na agência agora. Entende? Por exemplo, a gente está chegando aí, eu acho que até chegou já em 90 colaboradores, e até 2 anos atrás, eu contratava todas as pessoas, ainda que seja para dar o ultimato final, né? Então, durante uma fase... Eu passei por isso. Provavelmente eu devo ter te contratado em entrevistas, né? Contratou, tô aqui. Não, mas eu participei do processo. Sim, você estava na última entrevista. O que acontece? A agência vai crescendo, você vai tendo, tipo assim, outras responsabilidades, e chega um momento, cara, não é que a contratação deixa de ser importante, é que o teu trabalho, embora você tenha muitas demandas são tão importantes quanto, cara, vai exigir que você faça isso muito, porque a agência começa a crescer demais. Então, ainda que o trabalho de contratação seja importante, cara, chega uma hora que praticamente você vai ficar entrevistando todo dia, porque a gente começa a se desenvolver, você não contrata todo mundo que você entrevista, né? E você cria um problema, porque você atrasa, você acaba sendo o próprio gargalo do processo de contratação, porque você faz tudo tem que passar por você. Então, o que tem acontecido nesse momento? 2 anos eu parei de me envolver nas contratações, trouxe a Marina, que é a nossa diretora da parte técnica, e falei, Marina, agora você é a pessoa que dá a última palavra, enfim. Quando que eu ainda me envolvo em algum momento, tipo assim, uma contratação mais estratégica, né? Ou até mesmo uma negociação de remuneração, eu até sirvo mais como se fosse um conselho, assim, para orientação de quem está fazendo esse processo. Só que o que está acontecendo agora? A Marina também chegou no limite já do tempo. Não dava mais. Não tava, foi do mês passado. Então, tendo que participar das entrevistas e a gente sempre ali nas nossas reuniões tentando achar um melhor caminho para a produtividade do time e dela como principal liderança da agência. E a gente tomou uma decisão de, olha, então você não vai participar mais. Vamos delegar literalmente para que o RH
tem autonomia total nesse processo. Caramba. Perfeito? Então, já desde o mês passado, no caso do mês de dezembro, na verdade, no final de novembro, nós estamos gravando esse podcast em janeiro, do final de novembro, o RH tem autonomia total nesse processo. A Mariana também não se envolve. Mas aí como é que faz o processo de análise técnica, por exemplo? Porque o RH ele não tem conhecimento técnico para poder Beleza. avaliar Se tu o puder perfil. até segurar essa pergunta aí, por quê? Vou até anotar aqui. Isso, para concluir a pergunta que você me fez, assim, Ok. né? A insegurança no delegar. E qual que é o sentimento que no começo a gente fica? A gente fica com o sentimento de que, assim, será que eu vou perder as rédeas desse negócio? Será que alguém que está lá na outra ponta contratando, querendo ou não, o principal pilar de uma agência, que é o pilar pessoas, né? Trazendo pessoas, enfim, será que ela vai fazer tão bem quanto eu? Né? Será que eu vou conseguir manter o meu nível de relacionamento? Será que eu vou conseguir manter o meu nível de influência sobre os colaboradores? E a resposta é não. Você não vai conseguir manter o mesmo nível de influência. Possivelmente, especialmente no começo, essa pessoa, ainda que seja um RH de fora, externo, ou alguém que você está gerando dentro da sua equipe, vai fazer pior do que você, porque esse é o processo de delegar. No processo para delegar, para que sobre mais tempo, você vai ter que pagar o preço do erro, de que a outra pessoa, durante o processo de aprendizagem, vai fazer melhor do que você. Mas olhando para o negócio, se você quer crescer, se você quer ter time, é importante que você não seja um líder centralizador, também no quesito contratação. Agora, quem está começando deve, com certeza, se envolver diretamente, até porque não tem outro caminho, né? Por exemplo, você é o dono, você tem 2 colaboradores, tem que contratar um terceiro, normalmente você não vai ter nem um RH externo e muito Nem um menos braço direito, um né? RH interno ou nenhuma outra liderança que possa fazer todo o processo para você. Então, no começo, você que vai fazer esse processo. Quando que, na minha visão, é o momento de você inserir aí uma terceira pessoa, né? Quando você está formando a sua primeira liderança. Então, você tem lá 4, 5, 6 colaboradores. É interessante que você traga essa liderança para perto e mostre o que é um processo de contratação. Porque, primeiro, você vai estar pagando um salário de desenvolvimento altíssimo para ela, porque aquilo deu uma experiência quando você começa daí. Cara, aquilo ali te torna um líder muito melhor, né? Você ensina a pessoa a avaliar dentro daquilo que você sabe, é lógico, né? Critérios técnicos, mas você ensina ela a fazer uma decisão. Às vezes tem 2 pais de família, tem 2 mães de família, 2 pessoas com filhos precisando. E ela tem que fazer uma escolha. E isso talvez seja o exercício mais nobre, né, de quem faz liderança, é fazer esse tipo de escolha. Então, a minha orientação é que à medida com que a agência cresce, você quer formar a sua primeira liderança, ela começa a se envolver, talvez não tenha autonomia total sobre o processo de contratação, mas ela possa opinar ou, no mínimo, participar. E como introduzir essa pessoa no processo de contratação? Normalmente, Léo, qual que é a parada? A agência que está começando, primeiro que ela não tem um processo de contratação. Ela faz o quê? Uma entrevista. Ela chama alguém para uma entrevista. Ela procura quem? Procura pessoas próximas. Olha você como agência que você está começando. Geralmente você contratou alguém Círculo de confiança. você tem uma zona que as pessoas você conhece, né? Amigo, familiar, um primo, sobrinho, Que na região é tio. muito comum da igreja, né? O pessoal Quem é da igreja, da igreja. Quem é da balada, na balada. Quem é do cabaré, lá no cabaré. Entendeu? Castelinho. No Castelinho. Castelinho tem um lugar aqui que chama Castelinho. Enfim, e aí e vem essas pessoas. Só que o que acontece? Você vai perceber, cara, que esse ciclo de relacionamento, ele vai ficando escasso e que no longo prazo isso também é um problema. Porque, querendo ou não, a pessoa às vezes tem um vínculo com você, né? E você acaba contratando pessoas que você não pode demitir, ou que você tem dificuldade de demitir. Então, num primeiro cenário, tendo em vista que você não tem um processo, a minha orientação é que, ainda que você faça a contratação sozinho, quebra isso em etapas, ok? Talvez a pessoa vai falar com você 2 ou 3 vezes até a contratação. A primeira você vai dividir com formato de entrevista, podemos falar isso daqui a pouco, como a gente faz aqui na agência, né? O segundo, você avança um pouquinho mais. E depois que você quebrou esse processo em etapas, aí é legal você começar a introduzir outras pessoas para que elas se responsabilizem por alguma dessas etapas. E à medida com que essas pessoas elas vão evoluindo como liderança e a experiência que elas vão adquirindo, né? É natural que elas vão absorvendo esse processo como um todo. E foi isso que aconteceu aqui na agência. Eu lembro de uma coisa curiosa, cara, que aconteceu aqui na agência. Para quem não sabe, né, eu comecei na Blueberry com a agência pequenininha como um colaborador. Fui contratado também. Só que eu não fiz entrevista, porque a gente não tinha também nada, não tinha esse negócio muito assim, né?
Tinha lá o dono, o Ramon lá e tal, e ó, foi exatamente dentro do que eu decidi aqui. Tinha uma amizade, cara, vem Eu já trabalhar conheci o com a Ramon gente. antes, né? Já, enfim, o Tesma, né? Só que o que aconteceu? E aí, naquele período, quem que fazia as contratações, começou a fazer as contratações na agência? A esposa do A Ramon, Amanda. que é a Amanda, que é uma pessoa muito de relacionamento, Uhum. né? Ela era professora na época, do Marista, e estava vindo para a agência também, já pegando as demandas e tal, aquela coisa toda. E aí começou a se introduzir algumas, tipo assim, dinâmicas na hora da contratação. Eu lembro que tinha uma dinâmica da caneta. E eu vi a galera falando assim, fala, meu, pega essa caneta aqui, o que tu pode fazer com essa caneta? Me fala, eu lembro assim, me fala 10 coisas que você pode fazer com essa caneta além de escrever. Era essa a pergunta. Furar o olho. Daí a galera falava. Só que um dia eu falei assim, tá, daí que foi tipo assim, você viu isso na internet, é uma coisa legal essa pergunta. Dinâmica, É interessante. sim. Só que não se tinha nenhum critério para analisar o que a pessoa dizia. Você não sabe, tipo assim, Era só falar. era só falar, pessoal. Foi o que a pessoa dizia, mas você não tinha critério nem conhecimento para avaliar, por exemplo, se a pessoa fala mais coisas, quer dizer isso, se ela fala aquilo, quer dizer aquilo. Então era o simples fato de ter uma pergunta e uma dinâmica. Uhum. E esse às vezes é um problema. Por quê? Porque quando você fica, querendo ou não, romantizar muito o processo de contratação sem conhecimento técnico, você só vai inchar o negócio, inflar. Você só vai dar mais arma para alguém convencer você sem você ter conhecimento para avaliar o que essa pessoa está fazendo. Entende? Então eu sou adepto, cara, do modelo mais prático possível. Uma primeira entrevista é interessante, independente de quantas pessoas você tem na empresa. Que você esteja lá para discutir não o que essa pessoa vai fazer, mas quem essa pessoa é. Uhum. Entende? Tira dúvidas sobre a empresa, uma conversa mais aberta. Avançou, ela tem como o mercado chama hoje, né? As soft skills necessárias, ou próximo do que você quer, aí você vai avançar no processo de contratação, discutindo depois a habilidade técnica dela para fazer alguma coisa, ou a capacidade que ela tem de aprender aquilo que você quer ensinar. Basicamente, então a minha orientação seria quebra em etapas e entenda que sim, à medida que a agência cresce, é natural você ter que delegar, porque isso acontece em todos os setores da agência. Fantástico. E é massa que você já pincelou sobre quase todos os temas que a gente vai abordar aqui hoje, já foi uma visão geral. E isso eu tenho passado até, Gui, nesse momento, porque o Gregory fazia todo o processo de contratação. Primeiro você, depois o Gregory fazendo todo o processo de contratação do comercial. Chegou um ponto que o Gregory falou, cara, não tem mais como eu ficar fazendo todo o processo. Então, delegou para o Léo e o Léo começou a fazer esse processo também de contratação com todas as pessoas aí do a time. Performance Que isso, do rapaz. time. Ó, a galera entrou agora, faz uma semana, vamos ver. Não, brincadeira. Não, tá mas voando. bata no peito aqui, ó. Mas uma dúvida que você me pediu para eu guardar, e é justamente o que eu ia falar agora, que você falou que o time técnico vocês começaram a delegar, então, para a parte de RH, mas como que o RH define os critérios técnicos? Porque eles não têm conhecimento técnico de ferramenta para poder entender se aquele cara tem perfil, se aquele cara está preparado ou não. Como é que é feita essa análise hoje? Cara, tem, né? Hoje tem, vamos supor assim. Hoje, por exemplo, você tem 2 pessoas dedicadas na agência, que estudam, que tem ferramentas, a gente fez consultoria, então hoje tem. No começo não tinha. Mas técnico que você fala é de setor, Avaliação por exemplo. comportamental, o perfil das pessoas. Hoje Tá, tem essas entendi. ferramentas, né? Hoje eu posso dizer que nós somos uma das poucas agências no Brasil que tem um RH estruturado. Embora são só 2 pessoas no RH, né? Mas no que diz respeito Atende a demanda da agência, né? Tem atendido a nossa demanda, né? Então, nesse período que a gente começou a contratar mais, enfim, surgiu a necessidade de você ter um processo. E qual que esse processo começa primeiro pela organização do tempo, né? Porque as pessoas pensam em contratação quando? Quando geralmente sai alguém da empresa ou começa... Ou quando está muito... Precisa aumentar a demanda ou já aumentou o cara sobrecarregado. E esse é um problema. Se você é agência, você não pode pensar em contratar quando você perde um colaborador ou quando você está com a corda no pescoço tendo que contratar uma pessoa porque aumentou muito a sua demanda. Porque naquele momento a sua necessidade ela é explícita e sempre que eu tenho uma necessidade explícita eu estou vulnerável. Aí a tendência é eu buscar uma solução de curto prazo, entende? Então, por que as pessoas contratam amigos e familiares? Por que as pessoas contratam alguém por uma simples indicação? Porque elas precisam naquela hora. Então não tem para onde correr. Qual que é a solução a isso? Pensar a contratação
Sempre, ou nunca parar de pensar a contratação dentro de uma agência. Como que eu faço isso, Gui, mesmo sem ter disponibilidade para uma contratação imediata? Você pode colocar dentro da sua agenda semanal um turno de entrevista, ou dentro da sua agência quinzenal e, por que não, até mensal, um período de entrevista, em que você vai conversar com pessoas, você vai deixar vagas abertas, você vai, inclusive, comentar com elas, né, que a contratação ela não é imediata, mas pode ser nos próximos dias ou semanas, e você vai fazer como as empresas grandes fazem, banco de talentos. E aí, quando surge a necessidade de contratar, o que você faz? Você tem lá outras pessoas. Por exemplo, nós contratamos, nunca fizemos isso em tão grande, alto volume, 7 pessoas para o comercial em 10 dias. 5 entraram no mesmo dia. Né? 5 para vendedores e 2 vendedores. E isso aí não vem de uma hora, não vem assim. Você tem que estar ali entrevistando, é um período, você não consegue naquela semana 5, 6, 7 pessoas. Fiz 18 entrevistas em 2 dias. Lógico, você tem que estar ali toda hora, ó, entrevistando. Por quê? Porque a gente já tinha uma base, já tinha pessoas que passaram pelo nosso RH e a gente já tem, Claro. agora já tem. Vamos avaliar essas aqui, que tem essas competências? Então, 18 com aquelas que já estavam na base. lógico. Então, e aí, em relação à pergunta que você fez, né, Gui? E aí, como que você estrutura o RH, cara? Da mesma maneira que você estrutura qualquer outro setor dentro de uma agência. Você vai desenhar um processo para que você tenha previsibilidade e controle. Então, você começa organizando a sua agenda. Então, eu vou fazer as entrevistas em determinado dia. Eu não vou ficar fazendo negócio aleatório, igual reunião, fazendo do dia. Eu tenho que ter fontes de captação de talento. Igual venda, cara. Não, é tráfego, é inbound, é o que é indicação, é evento, é embaixador, é outbound. Você começa a entender, cara, que o jogo é muito parecido. É um funil. Tem que vir, essas pessoas têm que vir de algum lugar. E depois disso, você tem como pensar no outro lado. Porque as pessoas vão chegar e elas vão pedir o quê? Plano de carreira. Elas vão querer saber o que tem depois. Depois a cortina ali, né? Entende? Então, o caminho mais fácil para você estruturar esse setor é primeiro se organizar, olhar para a sua demanda e fazer um planejamento. Onde a minha agência quer estar daqui 6 meses? Pessoas falam assim, ó, eu estou faturando 15 mil reais. 10 mil, 5 mil, 8 mil, 20 mil. A pessoa fala, enche a boca para dizer, tá aí 1 ano, eu quero chegar em 100 mil. Cara, você vai fazer mais do que a maioria das empresas no mundo. Você quer aumentar 5 vezes mais num ano prestando serviço. Muito difícil isso acontecer. Se você for muito bom, isso só vai acontecer se você se organizar para a contratação de pessoas. Porque você pensa assim, mas eu faturo 15 mil e tenho um colaborador. Então, se eu faturar 100, eu vou ter 6 colaboradores. Não, você vai ter que ter 15. Porque mais pessoas demandam mais processo, que demandam mais liderança, que demandam mais ferramenta, e assim por diante. Então, você tem que medir. Por exemplo, o ano passado foi um ano que a gente, em certa medida, deixou de crescer por conta das contratações, mesmo se esforçando, né? Lembro que a gente escolhia uns 3 meses penando para conseguir... E é porque você perde gente, né? E eu lembro de, no planejamento desse ano, ter dito pro RH, olha, esse ano nós não vamos cometer o mesmo erro, a gente vai acelerar e vai manter aceleradas as contratações. Não parar e as de buscar nunca. Né? Não parar. Não sei se eu respondi a tua Respondeu, tua cara. Fantástico, Gui. E aí, até antes você tinha pincelado um pouco sobre o ponto desse processo de contratação, porque você falou algo muito importante agora, né, de não parar o processo, de quebrar ele em etapas, mas como que eu defino essas etapas do meu processo, por exemplo? Como que eu organizo esse processo de contratação? Bom, isso eu preciso sempre falar para o pessoal, que isso é um conhecimento empírico, né? Mas até com base na nossa rotina. Com base isso dá opinião com base no que a gente faz aqui e no que tem dado certo, ok? Então, a gente definiu o nosso processo de contratação, ele começa na captação dos contatos. Então, eu tenho que ter fontes contínuas de atração de candidatos. Essa é a primeira chave que tem que virar. Quais são as principais fontes? Como se fosse uma fonte de tráfego, por exemplo, assim, de clientes, ela tem que ter de leads principais. Primeiro, é a indicação interna. A gente premia, né? Ninguém melhor do que os nossos próprios colaboradores, que já estão aqui, que gostam da empresa, que é uma empresa, que se dedicam, que são pessoas boas, para referenciar, para falar bem, para chegar lá na sociedade em geral e dizer, cara, eu estou numa empresa com possibilidades e indicar. Então, a gente tem um programa de indicação remunerado, ok? Se o Léo... Você já indicou alguém para trabalhar aqui, Léo, que foi contratado? Já. Não vou lembrar. Você indicou alguém mais tempo? Que foi contratado? Já? O Maurício, lembrei. Enfim, pessoas isso, que já... quando você foi...
Pessoas, não, pessoa que já foi, né? Pessoa, né? Qual Maurício? O Maurício que já foi. O Maurício das vendas? Eu tava pensando no outro Maurício. Não, Maurício. Ah, Tem mais tá duas aqui, pessoas né? que eu não vou lembrar agora quem são. Então, assim, primeiro passo, fontes de tráfego. Elvis indicou quem? Arthur. O Elvis indicou alguém para trabalhar com ele. Ele é Esperto. Azaf. Já indicou alguém? Eu indiquei agora. Tá. Sei É o aí. Azaf fé, sindicou, tá na o Azaf fé só pra sindicou, dar- né? Sindicou. Sindicou. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai receber uma remuneração, se esse colaborador for contratado. Agora, pensa o seguinte, que remuneração que eu vou colocar? R$10 ou um prêmio, R$20, R$50, 500, não sei, dependendo da importância do processo. Por exemplo, aqui na Blue é R$400. Não sei se é da época de você já era isso. Já era isso. Já era esse valor, então faz tempo que está R$400. Desde que eu entrei, na verdade. Desde que você entrou. Quase Então, 4 anos. E você estimula as pessoas. Então sempre tem, e às vezes a gente faz tipo um mutirão, não sei se vocês percebem, Uhum. o RH vai lá, galera, então são uma fonte de Você tráfego relembra a importante. galera de que... Uma segunda, tão importante quanto tráfego, a gente deixa campanhas rodando. Sempre tem campanha rodando. Uma verbinha pequenininha, sempre tem campanha. Inclusive na mentoria, eu mostro inclusive quais são essas campanhas, assim, né, o que fazer para trazer talento, porque geralmente traz um lead mais baixo, né? E uma sacada para quem tem agência, cara, TikTok. TikTok traz Principalmente o público mais por novo. conta do público, assim, traz um volume legal. Outras frentes. Além disso, importante, cara, parcerias com associações empresariais. Na nossa região aqui tem a SIC, né? Uhum. Mas cada região normalmente tem ali associação comercial que tem banco de talentos. Então, e portais mesmo de contratação, de RH, né? Que você tem em nível nacional. Daí as pessoas falam assim, Gui, mas eu já fiz, cara. Eu já fiz isso aí, em parceria com essas coisas, só vem gente ruim. Cara, isso aqui é igual venda, meu amigo. Você dá uma arredada, vem 20 para escapar um. Entendeu? Então o jogo é o mesmo, não dá para ser 100% certeiro. Agora, quando você tem múltiplas fontes, sempre tem vindo contato, sempre tem entrevistas. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa, e aí é um ponto importante que é para a gente discutir aqui, cara, é que o que acontece? Muita gente não merece o nosso tempo. Na Bíblia, diz assim, em relação à palavra de Deus, que não é para jogar pérola aos porcos. Tipo, tem pessoas... A Bíblia diz assim, ó, se você quer levar a palavra de Deus, o evangelho, né, ensinar a palavra, você vai num lugar e as pessoas recebem você mal, mete o pé dali. Não perde tempo com essas pessoas, né? A Bíblia ainda faz uma analogia, bate o pé para nem na poeira não ficar no calçado. Porque tem gente que não merece o seu tempo, em todas as áreas da nossa vida. Entende? Então tem pessoas que não merecem. E aí, se você sair entrevistando todo mundo, você vai gastar energia com gente que não aparece para entrevista no horário, que não é compromissado. Então a gente faz ali um primeiro teste, né, que já é automatizado, para a pessoa nos encaminhar um conteúdo em vídeo, e a gente já faz um pequeno filtro. Se ele cumpriu essa etapa não é nem para avaliar se a pessoa é boa, não, é só se ela cumpre aquilo ali mesmo. Tem um desafio dinâmico também na planilha, na hora do cadastro, no formulário. E o que a gente faz depois? Agenda uma entrevista de comportamento mesmo. Com RH. Com RH. Aí caiu dentro já da parte de atendimento, né? Do funil de atendimento. E o que o RH vai fazer? Vai fazer perguntas sobre o que você gosta, né? Então, até na mentoria a gente mostra literalmente, né, tanto em vídeo sendo feito, quanto material. Quem veio aqui na imersão, inclusive, viu presencialmente uma Vem entrevista, presencial, né? Uma das real. entregas vem aqui, vem em tempo real, como a gente faz ali as entrevistas e tal. E o que o RH faz? Porque o RH pensa o seguinte, não é alguém que entende de marketing digital, a maior parte, pelo menos não aqui na agência. Não é alguém que entende tecnicamente, então entende de pessoas. Então ele vê se a pessoa tem um perfil, né? E a partir disso, gostou, falou sobre propósito, a parte salarial, essas coisas, a pessoa também está de acordo. Aí a gente envia um desafio, que é para a pessoa cumprir dentro da área que ela está querendo ser contratada. Ela tem um tempo, ela tem que vir na agência para uma segunda entrevista com um líder do setor. Então, por exemplo, se é com comercial com o Gregory, agora com você, por exemplo, né? Se é com o time de Google, Dani, Joey, Marina, Douglas, assim por diante. Se essa pessoa, nessa segunda entrevista, cumprir bem o desafio, não quer dizer saber fazer, mas cumprir, se dedicar para fazer, e essa pessoa aprovar, aí a supervisora de RH, que é a Sá, outrora era o Gui que fazia isso, posteriormente foi a Marina, né, o Gui e eu, depois a Marina, e agora a Samantha, ela vai lá e aprova mesmo, então faz um outro teste ali e aprova. Então, esse é o nosso processo e a gente estrutura ele dessa forma. O que é inegociável?
minha visão nesse processo. Você tem que ter pelo menos 2 etapas. E tem que ter um pequeno desafio. Muito importante. Até para validação, né? Da mesma forma como uma negociação, muitas vezes você precisa até colocar coloca alguns gatilhos ali para poder testar o compromisso do cara, que na contratação não é diferente, né? Então, essa analogia foi perfeita. Mas aí, pensando até nessa contratação, Gui, de pessoas sem experiência, você falou, às vezes a pessoa não tem conhecimento técnico, não tem capacidade, não tem conhecimento sobre marketing digital. Como que eu faço esse processo de análise para entender se o cara ele tem um perfil mais técnico, mesmo que às vezes não é só comunicação que a gente avalia nesse sentido, né? Ou se ele tem um perfil mais comercial. Como é que a gente pode a fazer essa ferramenta divisão? que o mercado usa, que hoje qualquer um que mesmo que não tenha, não seja, por exemplo, um psicólogo, né, um analista de RH, mas é o DISC, cara, que é o que a gente também usa aqui na agência. Né? É certeiro, é 100%? Não é, mas te dá uma base, né? Te dá uma base, entendimento. Além, é lógico, daí tem critérios, alguns testes mesmo dinâmicos, né? Perguntas específicas que você faz para ver como a pessoa vai reagir, né? Também olhar o histórico familiar. Né? A gente tem vários testezinhos dentro do processo de contratação. Eu lembro de um deles, quando eu comecei a fazer isso, a galera faz até hoje, que a gente pergunta, por exemplo, quem que é o teu... você trabalhava naquela loja tal lá, como que é o nome lá do dono, do gerente daquela empresa? O nome é o Joãozinho. Legal, você tem contato com o Joãozinho? Tem contato, tem, lógico, cara. Qual que é o número dele? Me passa aqui na conversa. Faz, o número do Joãozinho a pessoa já fica meio nervosa, né? Seguinte, eu vou dar uma ligada para ele agora, se tu me permite, até para ouvir também um pouco do posicionamento, pegar uma referência, tem algum problema, alguma dificuldade. Cara, isso aqui é muito forte. A gente não vai ligar pro cara ali na hora. Né? Mas o cara já, se ele tem algum problema, ele vai dizer, cara, até teve não sei se é o bom caminho, porque lá a empresa não era daquele jeito, né? Ou o cara vai dizer, pô, é lógico, cara, pode ligar pro Joãozinho lá, pode falar o que quiser de pessoa que tem boas referências. Então a gente vai colocando vários testes, gatilhos, assim, testes, né, dentro do processo de contratação para saber se a pessoa é boa ou não. Eu costumo até perguntar pro cara, eu geralmente faço a separação entre quem que foi o melhor gestor que ele já trabalhou, e ok, eu não noto nada, mas eu pergunto pra ele, cara, e quem foi o pior gestor que você já trabalhou? O cara que você olha pra ele e fala, ele não fez um bom trabalho. Tá. Vai falar, foi na empresa tal, qual que é o nome dele? Eu faço o mesmo processo. Aí, boa. Aí tá. Se eu ligar lá pra empresa, ele tá lá na empresa ainda? Tá. Beleza, e o que ele falaria de ti se eu ligasse pra ele agora? E aí o cara já começa a hesitar e tudo mais, e onde ali realmente ele entrega alguma dificuldade dele, alguma dor, algum problema que ele teve na outra empresa. Então isso já tira completamente aquele véu, né, que tinha na frente ali que... É que são é igual venda, né, cara? Você vai usando perguntas, você vai roteirizando as ideias para a pessoa te dar uma informação, né? Não deixa de ser uma venda, a pessoa está se vendendo ali, né? E você, de alguma forma, está vendendo uma vaga, você está vendendo uma oportunidade, entende? Então, você tem que utilizar, você tem que propor maneiras a pessoa falar aquilo que você quer saber, né? Se você só chegar, você é comprometido? Não, eu sou um vadio. Pô, o cara não vai falar isso. Como que você lida com problemas? Você usa droga? Não, eu fumo pré-pedra ali no direto. Inclusive, eu tô aqui porque eu tô devendo. Vou traficando. Um cara não vai te dizer isso, né? Agora, eu lembro de uma pessoa que foi indicada por um ex-colaborador, que inclusive, enfim, é uma pessoa legal, enfim. E ela tava, cara, contratada, assim, tipo, isso faz, vamos botar aí uns 4, 5 anos, acho. Eu tava contratada, era para as vendas. Eu tava, né, não tinha dito para ela, mas ano passado no processo. E a gente chamou meio que só para trocar uma ideia e, vai ser, tipo, começa tal dia e coisa assim. E eu não sei o que a pessoa trabalhava na empresa do pai. Tá? Não vou dizer que empresa que é, mas é uma empresa familiar aqui da nossa região. E aí, cara, e por que você tá indo? Cara, a pessoa malhou o pau no pai dela, cara. Malhou o pau. Cagou o pai dela, assim. Haverá sinais. Cara, se o cara fez isso do pai, você acha que ele vai fazer da empresa, de qualquer coisa, né? Mas o pai foi, eu não vou discutir, né? Essas coisas, até porque o que foi dito ali eram questões profissionais. Então, será que você quer essa pessoa no seu time? Porque no longo prazo, ontem eu estava tendo uma reunião com o nosso gerente lá do Google, e discutindo, né, esse ano e tal, e ele sempre se propõe para poder nos ajudar no planejamento, essas coisas. E uma coisa que a gente estava discutindo é que muito de onde você chegou está atrelado a como você contrata, a quem você contrata, entende? Não adianta você querer colocar dentro
você colocar 10 litros d'água dentro desse recipiente aqui, ó. Uhum. Não tem como. Entende? Então você tem que projetar, cara. E para onde você vai? Eu, inclusive, comentei, cara, para onde a gente está indo, a gente precisa melhorar também no processo de contratação, parte do perfil das pessoas. A gente agora é um nível de maturidade também ficando maior, né? As responsabilidades são maiores. E agora, lógico, quando você está começando, talvez você não vai conseguir prever os próximos 5 anos, mas você consegue olhar para os próximos 6 meses de demanda, de trabalho, perfil da pessoa, né? Olha, eu trago uma pessoa, não, ela não entende muito bem, ela trabalha com edição, trabalha com vídeo, trabalha, sei lá, é um designer, né? Só que olha o histórico, a pessoa, pô, vive fazendo freela para 200 milhões de pessoas, sempre correndo atrás de um dinheiro rápido, de um dinheiro fácil. Aquela pessoa que não tem consistência em nada, sabe? Uma hora ela tá aqui, ela vive que dá para ganhar dinheiro vendendo essa tampinha aqui, ó. Ela vai lá e quer vender a tampinha, daqui a pouco quer vender a caneca, daqui a pouco ela faz uma outra coisa, daqui a pouco tá no marketing de multinível, tá. Não é que essas coisas são erradas, mas tá mostrando uma característica da pessoa, não tem consistência. Não é de longo prazo, é de curto prazo. Tá errado? Aí, talvez dentro da sua operação não faça tanto sentido. Então, o próprio colaborador, Léo, ele dá sinais enquanto candidato. E a gente por isso tem que ter a paciência. Tem uma regra, né? Que, na minha visão, eu concordo em partes com ela, que é o que você deve contratar devagar e demitir rápido. E a gente geralmente Muito faz repetida hoje no dia. a gente faz o contrário, geralmente, né? Você demora para demitir, você dá chance para a pessoa, você, não, vamos lá, vamos ver o que vai dar, vai acreditando, geralmente a pessoa não, ela frustra a tua confiança e você contrata rápido. Então, eu acredito que a contratação, ela sim tem que ser demorada, não que você tem que demorar, mas tem que ser criteriosa. Se você tiver um processo, pode ter até velocidade, né? A gente deu o exemplo de contratamos 5 pessoas para entrar no mesmo dia aqui na parte comercial esse mês. E a demissão, eu não acho que ela tem que ser tão rápida assim, em alguns casos, né? Você pode cozinhar o galo, dependendo do que está acontecendo, mas em muitos momentos você tem que chegar e resolver o problema, rápido. Perfeito. Somente quando tem um desalinhamento cultural. Assim, livro fantástico para quem quiser aprofundar mais também nessa metodologia é Sales Acceleration Formula. Infelizmente não tem traduzido para português, não tem tradução. Tem audiobook, assim, para Tem audiobook, geralmente tem resumos, né, do livro. O livro completo, de fato, só em inglês, mas, cara, é um livro fantástico para quem domina, vale a pena. Mas aí, contratei o cara. Como que eu organizo, como que eu seto essa remuneração inicial? Não tô nem falando se é técnico, se é comercial aqui, mas como é que eu organizo essa remuneração de alguém que está começando na minha agência? Porque, por exemplo, aqui na Blue a gente tem uma remuneração para os 3 primeiros meses, a partir do 4º mês o cara já ganha, né, o salário pós-experiência, comercial, assim, né? Dentro do comercial, exato. Mas como que funciona essa estruturação na prática? Primeiro depende quem você está contratando e o que essa pessoa vai fazer, né? Então, por exemplo, você vai contratar alguém para o administrativo, não dá para ter, por mais que você queira, não vejo uma maneira rápida de você ter um modelo parecido do que um comercial, por exemplo, né? Por conta do trabalho em si, né? Do que a pessoa vai fazer. Tem coisas que são mais difíceis de quantificar. Você vai por exemplo, ontem começou uma faxineira nova, né? Que faz a limpeza. Como é que você vai colocar uma variável, remuneração variável? Acho que até tem formas de você fazer isso, mas não é fácil. Deve ter, mas não é fácil, exato. Né? E nem as pessoas estão acostumadas. Tem pessoas que elas têm um perfil, tem outras que não. Eu acho que é o modelo quadrado. E que eu acho que é o modelo mais seguro para quem está contratando, cara. Sempre no começo, sempre. Né? Aí sim, se você não perguntar aqui, você deve contratar como PJ, como CLT, depende da função, né? Depende do que essa pessoa vai fazer. Hoje eu vejo o mercado contratar muito com as pessoas como pessoa jurídica, tem uma pejotização por conta dos encargos, né? Dos tributos e tal, então o colaborador ganha pouco e a empresa paga muito. Geralmente essa situação no CLT. 64%, se não me engano, é de imposto sobre... Alguns falam 55%, acho que, enfim, acho que depende das... Vou arredondar aí 50%, 60%, cara, é coisa pra caramba, né? E aí você pensa o seguinte, normalmente, o que o colaborador quer? Ele quer ser PJ, ele quer isso. A empresa gostaria de fazer isso, mas não pode. Não pode com todos. E aí, só que por conta, às vezes, da questão da parte financeira mesmo, a empresa opta, né? Não, vamos trazer dessa forma, vou pagar como PJ, ou às vezes vou fazer por fora. Só que põe a pessoa na rotina de alguém que, por exemplo, é CLT. Não pode. Se é uma pessoa jurídica, ela tem que ter mais liberdade dentro da sua empresa. Ok? Tem que ter clareza nisso. O horário
precisa ser flexível, não pode ter uma subordinação tão clara. Ela tem que ter uma liberdade em relação ao horário, tem que estar claro para os colaboradores que esse aqui é um prestador de serviço, que está aqui, não é ilegal. Agora, você botar a pessoa lá bater ponto, cara, pode. Você entende? Não é o correto. Não é eu que vou ficar aqui, né, pessoal? Até juridicamente Eu não sou pode. Né? totalmente contra essas coisas, mas a gente tem que, infelizmente, seguir a regra, né? Uhum. Para não ter um problema quando você cresce. Por exemplo, eu fiz uma época um treinamento, uma escola muito grande aí no Brasil de educação. E, cara, os vendedores, todos pessoas jurídicas, todos, não tinham critério nenhum. Cara, tipo assim, falando de 100 vendedores. Isso é um problema. Eu lembrei de qualquer. Problema, cara. Problema. Por quê? Entende? Então, a minha orientação em relação a formato, assim como a agência, né, até no nosso caso, uma agência formal, enfim, você tem que ter uma remuneração base, ok? Essa remuneração base pode partir normalmente do piso da categoria, de quem você tá contratando. O ideal é que pós-experiência, ou por que não, desde o período que essa pessoa entra, ela tem uma possibilidade de ter uma remuneração variável, ainda que seja uma bonificação por esforço, por entrega, ou algo nesse sentido, uma comissão, né? E um bônus por entregas extras. A gente chama aqui na Blue de meta surreal, né? O vendedor fez isso, ou o gestor de tráfego teve esse número dentro de um determinado período. Essa forma, na minha visão, é a equação mais segura para você ter um colaborador. À medida com que esse colaborador cresce, é importante que ele tenha possibilidade de aumento de duas maneiras. Pelo tempo, entende? Uhum. O simples fato da pessoa estar com você há tantos anos, ela tem que ter, na minha visão, uma honra nesse sentido. Porque se ela está com você há tantos anos, a não ser que seja uma pessoa ruim, que você deveria ter demitido, ela merece ter um certo crescimento. Então, o tempo tem que ser um valor. E é um pilar aqui na Blueberry negociável. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, na minha visão, até mais importante, é uma possibilidade daquela pessoa crescer por conta da sua própria performance. Uhum. Pô, ela está aqui há 1 ano, há 6 meses, há 2 anos, e está entregando muito mais que alguém que está há 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela tem que ter um gatilho natural para poder ganhar mais, para ser reconhecida. Isso é uma empresa madura, porque a sociedade é assim, entende? Então, o valor no tempo, mas não pode ser só tempo. E também, na minha visão, não pode ser só performance, cara, porque senão vira meio uma anarquia, assim. E as pessoas não reconhecem muito. Elas primeiro. Fala que muito não sobre a dão valor. liderança vertical e horizontal, ele entra justamente nessa parada de performance. Entra nisso também, entende? As pessoas não reconhecem o porquê que eu vou permanecer, então. Né? Então, acho que essa equação é uma equação importante. Na Blue, por exemplo, nosso plano de carreira, né? Os colaboradores é um plano que ele vai ter uma clareza assim, de até 4 anos. A partir daí, ele vai ter um desdobramento entre gestão e remuneração especial de acordo com o perfil da pessoa que ela está fazendo. Não são, até por conta do tempo, né? Não é fácil você ter pessoas que cheguem ali, a gente deve ter lideranças, talvez, sei lá, 10, 15, estourando aí 20 pessoas que estão que chegaram nesse nível. Em todas elas, até lá, aconteceu algo dentro do que a gente previu. Então, tem que ser provado que o plano é bom. Não quer dizer que é o melhor e o único, mas tem se sustentado. Agora a gente está fazendo um outro teste em determinado setor, né, com algo que meio que vai dar uma revolucionada no nosso plano de carreira para melhor, que nós vamos fazer um teste em dezembro já, novembro, acho. E a gente tem ali um período, está concluindo o período de teste, para poder modelar e passar para as outras pessoas também, que dá oportunidade para os colaboradores empreenderem junto com a agência. Então, esse eu creio que vai ser um nível assim, de bastante maturidade. Empreendedorismo. Porque a gente sabe que a agência, cara, ela funciona muito como escola. Só que a agência que não cresce, ela não tem como pagar. Como é que você vai... Um colaborador começa lá ganhando 2.000, cara, daqui 2, 3 anos, ou menos, às vezes, dependendo, né? Ele não vai... O valor dele, até porque ele vai aprender, não vai ser... O 2.000 não é mais suficiente para ele. Né? Ele se torna uma pessoa maior, ele se torna um recipiente maior. Entende? Então você tem que ter caminhos para ele ganhar 3, 4, 5, 10, 15, 20, para possa permanecer com você. E por que não? Para que ele sonhe e acredite em ser um sócio da empresa, em ter parte na lucratividade, no crescimento. Bom, eu vejo que esse é o principal desafio das agências maduras, né? E tem sido um desafio também para a Blueberry, que hoje a gente está no dia a dia tentando resolver. Massa. E você falou sobre plano de carreira, mas eu sei que é uma palavra que até pouco tempo gerava arrepio, né? Quando a gente falava sobre plano de carreira, porque a gente testou várias vezes trabalhar até com outras empresas especializadas, teoricamente, nisso, mas quão difícil é na prática montar esse plano de carreira, Gui?
Cara, eu vou dizer para você que o problema de você montar um plano de carreira é que você lida com uma variável que você não controla, que é o futuro da empresa. Caramba. Entende? É o futuro da empresa, cara. Né? Então, as pessoas falam assim, daqui tantos anos. Mas não é fácil fazer isso, cara. É bem difícil de se projetar. Né? Então, do jeito que o mundo está hoje, assim. Então, e especialmente com essa geração que a gente tem hoje. Que a galera quer, tipo assim, você vai lá e, fez um aumento a pessoa. Ela não tá dizendo assim, muito obrigado. Ela tá dizendo, quando que a gente vai conversar de novo? É assim, cara. Isso tá errado, né? Só que é assim, o jogo, as cartas são postas na mesa dessa forma. Então, como que a empresa vai lidar com isso, né? Não é fácil você chegar e ficar propondo melhorias, porque as pessoas entendem que plano de carreira é instantaneamente aumento apenas por tempo, né? E não vê o outro lado. E tem muita gente, por exemplo, que às vezes está dentro da empresa, dentro da agência, e entrega menos do que entregava no começo. E essas pessoas, elas, por conta de não se desenvolverem, elas também financeiramente não se desenvolvem tanto. E elas dentro do time são pessoas que jogam contra. Por quê? Porque o simples fato delas não prosperarem contribui para outra pessoa achar que o bom também não vai prosperar. Uhum. Entende? Por isso que eu faço questão, na medida do possível, sempre nós guardando ali as individualidades e as coisas de cada colaborador, de sempre citar as conquistas das pessoas. Pô, esse cara que Na reunião mensal, né, novo, você faz. essa pessoa comprou um carro novo, esse cara comprou uma casa nova, essa pessoa está indo viajar para o exterior, essa pessoa está se desenvolvendo dessa forma, essa pessoa casou e tal. Por quê, cara? Porque de alguma maneira ela está fazendo isso porque a empresa está provendo essas coisas, por conta do trabalho dela. Perfeito. E lógico, às vezes tem outros, e infelizmente isso acontece, porque o mundo é assim, né? Que a pessoa meio que fica estagnada. Ela tá ali, é aquela, normalmente, tá, Léo? É a pessoa do curto prazo. Porque ela está acostumada com aquele ganho pouco e rápido. E ela, como a empresa não vai nunca conseguir prover esse ganho pouco e rápido toda hora, né? Vai ter essa, tipo, a empresa cresce, ela vai desanimando e faz o quê? Aí ela desacelera no que deveria ser o principal, seu trabalho na agência, para buscar outros meios. E aí está o problema. E aí vem uma outra pessoa do hiperfoco, né? Focada em desenvolvimento, agência, entrega resultado. E o que acontece? Num período, às vezes, bem mais curto, ela começa a entregar muito resultado por conta do foco. A minha orientação, da mesma forma que eu oriento o dono da agência a se preocupar com essas coisas, se eu pudesse também orientar, eu sei que o podcast aqui ele não atinge tanto, né, colaboradores de agência, mas se eu pudesse orientar, e se você pudesse fazer isso junto com o seu time também, cara, ensina o seu time a focar no H1, cara, na sua prioridade. Porque a agência vai ter que te valorizar ou o mercado vai te valorizar. Fantástico. Entendeu? E até você falou um pouco, né, sobre a questão de honrar por tempo e honrar por resultado, mas existe algum, além desses pontos, algum critério a mais que você utiliza para escolher quando e quem promover, por exemplo, dentro do seu time? Seja na parte técnica, comercial. Cara, quando e quem promover dentro da agência, o principal critério que eu olho sempre, assim, né, é a capacidade que a pessoa tem de manter ou melhorar aquilo que foi feito até o momento por mim ou por alguém. Entende? Então, tipo assim, eu liderava o time de vendas uma época, né? Então, quando eu fui colocar um gestor de vendas lá, eu pensei, qual que é a capacidade que essa pessoa tem de pelo menos manter o que eu estou fazendo e, por que não, de melhorar o que eu estou fazendo. Então, eu sempre olho para isso. E o segundo nível tão importante quanto, né? O quanto essa pessoa é confiável para essa função. O quanto ela pensa ela tem a empresa como se fosse dela. Porque, cara, não caia nessa vibe, nessa pira de é o patrão, cara. Não é tudo, cara. Tudo que um líder quer, que um dono de empresa, um empresário quer, é alguém para, por que não, um dia ser sócio. Tudo que a pessoa quer, cara. Por quê? Só imagina você poder pagar, remunerar bem alguém que vai resolver os problemas, cara. Tudo que a pessoa quer. E qual que é o pensamento lá, às vezes, que vem, né? Infelizmente, por conta desse domínio cultural aí, né, cara? De, não, o fulano tá errado, né? O dono e tal. É tipo, não, isso é pro dono, não vale a pena se estressar, né? Então, e aí você às vezes não se relaciona, não se entrega. Não tô dizendo que você tem que viver aquilo e morrer pela... Não é isso, cara.
Mas é ser intenso, é entender o momento, quando você está para o trabalho, é para o trabalho, cara, é produção, né? É entrega e esforço. E principalmente o quanto você se preocupa com a agenda no longo prazo. Então, o principal critério que eu olho para uma promoção, para uma liderança, é o quanto a pessoa tem competência técnica, né, para manter o que foi feito e para desenvolver algo melhor, se possível fazer os dois, e o quanto essa pessoa é confiável, cara. Ela é Isso é um valor, pelo menos para mim, muito importante. O quanto a pessoa é confiável. O quanto ela é uma pessoa de bastidor. Você sabe que assim, que ela vai estar aqui no café jogando a favor da empresa. Ela não vai estar de mimimi, não vai estar de reclamação, né? Será que ela... eu falo que é uma pessoa íntegra, né? O que para mim é um íntegro? É a pessoa que ela é a mesma pessoa em todos os ambientes. Ele pode ser um cara duro, mas ele é íntegro, cara. Eu não vou chegar aqui, Léo, meu amorzinho, e depois chegar lá no Azaf lá e dar com os dois pés, né? É a pessoa que ela tem integridade, tem caráter. Então, isso também é importante. Por quê? Porque no final do dia são essas pessoas, esses líderes que vão levar a Blueberry, ou a sua agência, ou o seu negócio para um outro patamar. Top. E como é que eu faço para propor remuneração para esse tipo de profissional? Porque aqui a gente fala da liderança, né? Não estou nem falando mais do operacional ali mesmo. Primeiro passo que eu faço com todos os líderes, todos, eu ensino isso também na mentoria, dar segurança para ele. Então vamos supor que a pessoa ela tem uma remuneração média de, lógico, aqui eu vou falar de salários fictícios assim, né? De R$5.000. O que é o problema? Às vezes as pessoas vão lá, não, agora você vai ser o líder e tal, só que você vai ter uma conta aqui, uma variável que o teu salário vai cair para 2. Pode cair para 12, pode ir para 20. O cara não olha que pode ir para 20. Ele vai olhar os dois. Vai cair para 2, vai dar BO, cara, tô com as contas. E geralmente quem está se desenvolvendo no trabalho está se desenvolvendo também na vida. É muito comum, cara. A pessoa está lá, ou casou, ou está comprando apartamento, ou está investindo em estudo, em curso. Então a primeira coisa é dar uma segurança. Olha o quanto essa pessoa teve de remuneração até o momento e pelo menos olha o melhor que ela teve até o momento, o que tem sido de melhor, aqui a média alta. Cara, a partir de agora você não ganha menos do que isso. Por quê? Porque a pessoa vai ficar tranquila. Opa, é o primeiro estágio. Então eu sempre faço isso por 6 meses ou por 1 ano, dependendo da função. Você vai ter aqui a gente chama na Blue de mínimo garantido. Você tem isso? Tem. Você, a liderança vai ter isso. Cara, um mínimo garantido. É o primeiro passo. Por quê? Porque tu quer deixar ela com a cabeça tranquila. O segundo passo, a pessoa passou ali o período que pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, o tempo, eu geralmente gosto do tempo ali de 6 meses, né? É você começar a dar uma variável em cima da equipe, né? Então, por exemplo, um líder que lidera gestores de tráfego aqui na Blue, a gente tem, sei lá, 28 gestores de tráfego de Google. O líder dele ele vai ter uma remuneração em cima da performance desse time. Esse é um segundo nível de remuneração. O quanto ele faz o time performar, o setor dele, ainda que seja pequeno, né? Ou vai começar agora, ele tem que ter uma remuneração em cima do setor. Ponto. Né? E o terceiro nível, cara, que a gente, dos 4 que a gente tem aqui na agência, para mim é o mais importante, é o terceiro nível. Tem um quarto também, mas para mim o terceiro é o mais importante. Que é um percentual em cima do todo da empresa. E a gente chama em cima de uma margem, a gente chama de margem bruta. Como se fosse um lucro bruto, assim, né? Quase que um lucro líquido, mas um lucro bruto, tem algumas outras coisas que estão ali, mas de acordo com que a empresa vai lucrar, uma parte dessa remuneração, uma variável, é dessa pessoa. Entende? Então, esses são os 3 primeiros níveis que eu recomendo na liderança. E tem um quarto, que a gente começou a implementar isso no ano passado. Inclusive, agora em janeiro foi a primeira divisão, foi o primeiro ano que a gente fez isso, que é a gente tem uma filosofia de negócio, né, de sempre ter um negócio saudável financeiramente. Então, por mais que você vai comprando as coisas, sempre o pé no chão. E a gente tem a filosofia de poupar, né? Na medida do possível, sempre poupar. Vamos investir, vamos aplicar todo mês, toda semana, fazendo aplicações. Então, esse time de líderes da agência, que são 10, hoje são 10 líderes da agência, uma parte do que a agência vai poupar, a agência vai investir R$1.000. Uma parte vai para uma conta separada e é dividida uma vez por ano inteiro. A primeira divisão foi feita agora em janeiro, inclusive, foi começando no ano passado. Isso, do que a empresa poupou. Por quê? Porque a gente está ensinando o time, cara, quanto mais próspera a empresa, melhor para você, mais você vai, né? E aí tem um 5º nível que hoje na agência a gente ainda não tem ele estruturado, mas eu já tenho estudado muito,
já fiz reuniões com outras pessoas aqui da agência, de opinião, fiz treinamento, que é o nível de sociedade mesmo. Então, o que eu posso fazer para essa pessoa ser um sócio? Então, acho que esse é o próximo desafio da Blue. Nossa. Como estruturar a sociedade para os colaboradores. Eu lembro quando eu falei isso, no início do ano passado, para os gestores, aí um deles me perguntou, Gui, mas será que dá? Eu falei, cara, dá. Porque eu sou o exemplo. Lógico, eu sei que é um outro cenário, a empresa é pequena, eu sou o exemplo, eu entrei como colaborador da empresa, né? Empresa pequenininha, familiar. Então, não tem por que você não ter uma pessoa boa no seu time, cara, muito boa, que agregue tanto quanto você ou mais, que você não queira que participe do negócio, né? E eu acho que de uns anos para cá isso tem ficado ainda mais maduro, assim, esse pensamento, né, de sociedade, as empresas estão pensando mais nisso. Fantástico. É realmente um manual de contratação, né? Contratação e plano de carreira para a gente poder sair daqui já implementando na prática. Mas aí, último ponto, e tem até ficado em alta, né, um conteúdo nos últimos dias, acho que a galera deve ter visto do Roberto Jus, falando que ele gosta mais de demitir, não que ele goste de demitir, mas que ele gosta mais do processo de demissão. Eu vi um vídeo dele que ele pergunta do que do processo de contratação, exato. Mas quando eu tô falando desse cara que ele já alçou esse patamar de liderança, então, é um cara que já é respeitado, já é referência dentro da agência, como é que funciona um processo de demissão de um profissional como esse, Gui? Até pra gente poder já encerrar e encaminhar aqui. Olha só a tua pergunta importante. Eu passei uma vez por isso. De demitir um líder. A gente geralmente não perde lideranças assim, né? E não costuma, né, graças a Deus. E naquela ocasião, foi uma situação meio pontual, assim, cara, meio fora da... Não foi nem por resultado, nada, né? Foi fora... Foi uma situação pontual mesmo, assim, né? Enfim, questões do dia a dia ali. Então, e aí a gente teve que fazer um movimento meio brusco, assim, de, ó, pá, infelizmente, né? Do dia pela noite. Amizade, mas não vai dar mais certo por isso. Agora, eu acredito, porque daí tem aquela parte do... Como eu acredito, porque eu não tenho essa experiência de ter demitido, por exemplo, lideranças, assim, claras na agência, supervisores e tal, né? Eu acredito, cara, que o líder, ele merece, independente se tem um cargo líder, né? Eu já demiti pessoas com mais tempo, né? Não supervisores, coordenadores, diretores, coisas assim, gerentes. Ele merece... Todo mundo tem que me respeitar, mas ele merece uma porção dobrada. Eu acho que você tem que ouvir essa pessoa e não pegar essa pessoa de surpresa, cara. Na verdade, você não deve, na medida do possível, demitir ninguém de surpresa, mas essas pessoas, em geral, elas merecem algo a mais. Tipo assim, voto de confiança. Um nível de sinceridade alto. Cara, Léo, você não precisa discutir aqui o quanto que você é isso ou aquilo, a gente gosta, parceria e tal. Só que para onde a empresa vai, e eu até acredito para onde que a tua vida vai, eu acho que lá na frente não vai cruzar. Né? Ou, enfim, o que está acontecendo. Aí você tem que ter o teu motivo. Né? Por isso, cara, a gente vai ter que mudar, então ter que fazer um desligamento. Só que é o seguinte, vou te dar um exemplo. Eu vou te dar 60 dias, cara. Vou te dar 90 dias. Te organiza até tu buscar uma recolocação. Vou te indicar. Eu acho que o líder merece isso, cara. Tipo, meio que uma... né? Não deixar a pessoa na mão. Sabe? Você redireciona ela. Você redireciona a pessoa. Vou te indicar se você precisar de referência. Vamos supor, às vezes a pessoa teria, você vai, paga a multa e ir embora. Geralmente o líder, como tem salário mais alto, para ele nem faz tanto sentido. Né? Essa parte de multa, coisa assim, pô, o FGTS, essas coisas tem um teto. Ali, né? Não faz tanto sentido naquele momento mais. Né? Mas você tem que honrar. Não, então vou talvez já 60 dias, 90 dias, achar uma forma mais flexível, que você trabalha em casa, não sei. Mas eu acho que o líder merece essa dupla honra aí, né? Porque da mesma maneira a pessoa confia na sua empresa. A não ser que um problema daí, comportamento, né? Um problema de a pessoa fez uma coisa muito errada, ou fez uma coisa errada, aí, como qualquer outra pessoa, você desliga e segue a vida. O que eu lembro de ter assistido também um vídeo do Roberto Justus lá, não sei se é o mesmo que você viu, que ele falou, eu faço uma entrevista de desligamento. Fiz uma consultoria de RH uma vez aqui na Bluca, falou a mesma coisa. Faz entrevista de desligamento. E, cara, a gente começou a fazer, mas depois parou, cara. De coração. Porque não somava. Não era eu que fazia. Podia ser até constrangedor para a pessoa do outro lado? Eu não sei, e aí eu vou te dizer que pode ser um erro nosso de como foi feito, assim, né? Eu já fiz isso algumas vezes. Das vezes que eu fiz, eu não sei se às vezes a pessoa talvez se surpreendeu ou tal, mas não... Às vezes leva muito pro lado pessoal, assim, as coisas, sabe? Aí tu tem que ter uma maturidade de filtrar, né? Porque eu acho que o segredo desse exercício talvez seja isso. Você filtrar e pegar o que realmente importa, né? Então, essa pessoa, cuidado que você tem uma cobra aí dentro do seu setor. Pô, por que tu não disse então, cara? Tu tá trabalhando com essa cobra a vida inteira? Que confiança, que nível de confiança que tu tem agora pra te ouvir? Então, entende? Então, acho que tem que ter um cuidado,
Mas eu acredito que essa parte de entrevista de contratação, ela pode sim, talvez a gente como agência não encontrou a melhor forma. De demissão, no caso, não de De contratação. demissão, perdão. Ela pode ser uma forma, no nosso caso, não foi. Eu lembro de uma vez uma pessoa, cara, que fez muitas coisas erradas na empresa, muitos anos atrás já isso. Conduta, assim, nível mais baixo possível. Nossa. E eu fui inventar de fazer isso, cara. A pessoa descarregou, assim, falando mal de Deus e o mundo, né, de todos. Não é assim, né, cara? E às vezes você tá ouvindo uma pessoa que ela não sabia o que eu sabia. Entendeu? Quanto a pessoa era de baixo nível moral. E você tem que estar lá ouvindo, se prestando a ouvir ainda isso das pessoas, né? Tem pessoas Então, que acho não que tem merecem o gente que nosso não tempo. merece teu tempo. Tem, não merece. E tem outras, cara. Às vezes a pessoa é esforçada, mas tecnicamente não funcionava. Pô, essas pessoas têm que ouvir. O quanto o processo não ajudou, o quanto tem para melhorar, né, na sua visão, se você pudesse nos ajudar de alguma forma, o que você faria? Porque assim, ó, as portas ficam abertas para esse tipo de pessoa. Uma das pessoas que eu lembro que fez uma demissão, que era uma liderança, e eu falei para ele assim, cara, as portas vão ficar abertas aqui. Da pessoa falou, Gui, será, cara? Tipo assim, bah, eu te conheço, não sei se você vai. Eu falei, não, cara, as portas estão abertas, cara. E eu lembro de agora, um tempo atrás agora, essa pessoa ter feito um contato, ter conversado com ela. Eu falei, não, cara, calma aí, vamos pensar alguma coisa, tá, um futuro. Entende? O tempo passa, mano. Que a pessoa que é boa, que é íntegra, que é honesta, às vezes na parte técnica não funciona na hora, mas no segundo momento pode funcionar. Porque a empresa amadurece e a pessoa amadurece também. Top demais. Deu a cota de hoje? Nossa. Galera, Aulão. boa. Vamos pra cima, eu quero lembrar você que se você também está contratando, na mentoria Nagel e também no Triplo X, você pode ter essa assessoria e entender na prática tudo que a gente faz aqui. Se você quer saber como é a mentoria Nagel, né? Como a gente treina e faz e propõe crescimento para as agências com a nossa metodologia aqui da Blueberry, tem um link aqui que você pode solicitar um bate-papo, uma consultoria, né? Eu saber quanto custa entrar na mentoria Nagel, quais são as entregas. Muito importante, acho que você faça isso. Se você ficou até agora, eu acho que você é um dono de agência que no mínimo está crescendo ou que quer crescer. E a forma mais fácil de você crescer, eu sempre digo isso, é modelar quem já esteve ou está no lugar que você quer estar. Beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, você está no YouTube, de acompanhar, seguir no Spotify, no Instagram, @nagel.guilherme. Sempre surgir alguma dúvida, pode fazer contato com a gente. Um abraço e não esquece que não tem dia da caça. Valeu. Lá pra cima.